começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvando, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu
E ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste a tua vida eu revivi. Se da morte levantastes eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolhestes render tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morrestes pra salvar. Se por ele deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. No princípio, quando Deus tudo criou, plantou na terra o jardim chamado Éden. Ali diariamente Deus encontrava-se com a sua criação. Mas o homem caiu no abismo do pecado, e as cores que ali brotaram agora faziam parte do funeral dos filhos da humanidade. E onde antes esclarecia o relacionamento de Deus com o homem, agora era apenas uma terra seca. As estações passaram e o verão castigava a terra com o calor de sua iniquidade. Sacerdotes pareciam tão frios quanto uma noite de inverno, e reis caíam como folhas secas de um outono velado. Então o broto nasceu no meio do nada, debaixo do sol ardente, e poeiras de eras passadas o broto nasceu. Como raiz em uma terra seca, não crescerá, diziam os agricultores de espinhos, mas o coração de Deus ainda suspirava por uma primavera. Não sabiam que o Deus que brotou o mundo se fez pó da terra e se entregou. Como uma semente durante 30 anos, cresceu e se tornou uma árvore frondosa por mais 3 anos, frutificou, alimentou a muitos com seus frutos, deu sombra aos cansados e revigorou a terra. E novamente, através do Filho, o Pai recriou o jardim da comunhão, um lugar do relacionamento. O jardim da inocência estava replantado. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás
não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra, meu Deus, e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi, Senhor, nesse jardim da inocência. Jardim da inocência. Oh, aleluia. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra, meu Deus, e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi, Senhor, nesse jardim. Que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi, Senhor, nesse jardim da inocência. Jardim da inocência. Jardim da inocência. E da descendência da mulher nasceu aquele
queria mudar a nossa história. O homem deixou o Éden, mas a esperança entrou na história. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos o unigênito do Pai. Através dele entrou a salvação para a humanidade, e nós fomos levados de volta à intimidade do Criador com a criação. Mas havia uma promessa, e ele veio para cumprir a promessa. Foi o rei que veio para cumprir a promessa. E ele não veio com espada, ele não veio de qualquer jeito, ele veio manso e montado num jumentinho. E a multidão estava em festa, espalhando mantos e palmas, gritando: Hosana, Hosana, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, bendito o filho de Davi. Quem é que vem aí? Alguém pode me dizer? Mudando de jumentinho, de um jeito simplesinho. Tem uma multidão e ele vem dizendo no caminho. Tem palmas nas mãos, tem forças dos pés e solta a voz. Quem é que vem aí? Alguém pode me dizer? Jogando de jumentinho, de um jeito simplesinho. Tem uma multidão com ele vem desabando o caminho. Tem palmas nas mãos, tem forças nos pés e solta a voz. Quem é que vem aí? Alguém pode me dizer? Olhem, é Jesus! Todo mundo canta Hosana, é de teu rei. Eu não me canto Hosana, é de teu rei. Não fique de fora, verá só ser parte da celebração. Cante no Hosana, é de teu rei. Com palmas das mãos, com forças dos pés, eu tomo a voz. Todo mundo canta Hosana, é de teu rei. Todo mundo canta Hosana, é de teu rei. Não fique de fora, venha ser parte da celebração. Cante no Hosana, é de teu rei. Hosana, bendito é o rei. Vamos no deserto. Ok. Uma sombra fresca num dia de calor, um fruto doce num dia amargo, ou simplesmente pela beleza de sua copa. Interessante como da morte é possível ter vida. Sim, da morte. Porque antes de ser uma árvore que nos dá ar para respirar oxigênio, ela foi uma semente que morreu para crescer e dar vida. Há tantos anos atrás, no Egito, a Páscoa, exatamente isso. Um cordeiro foi morto para que vidas fossem salvas. Certa vez Jesus ponderou sobre isso dizendo: verdadeiramente, se um grão de trigo não cair na terra e morrer, ele continuará só,
Mas se cair e morrer, ele dará muitos frutos. No jardim do Éden, todos morreram, mas Deus, em sua infinita sabedoria, plantou um novo jardim. E porque um morreu, agora todos podem viver. Porque toda morte vencida gera vida. Todo medo destruído gera coragem. Toda perda se transforma em ganho. Agora, Jerusalém, por que deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Agora chora, Israel, chora. Talvez Deus se lembre da descendência de Jacó. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.
dia. É a hora. Não, eu não estou surpreso. Afinal, quando eu plantei o Éden, eu sabia que haveria o Getsemane. Mas que agricultor, ao plantar uma semente, vê-la se tornar uma árvore frondosa, e vê-la sendo preparada para ser cortada, fique alegre. Qual pai que, vendo a angústia do seu filho, não se angustia com ele? Meu filho amado, eu estou te escutando, você falando e me pedindo para que, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ao te olhar eu não te reconheço, filho. Você está desidratado pelo pecado da humanidade, envolto pelas ervas daninhas do pecado. O meu filho amado, a semente do amor agora carregando a semente da ingratidão. O ramo do trigo sendo crucificado e carregando coroa de espinhos. O Filho de Deus sendo morto pelo Filho dos homens. Eu me lembro quando você me disse uma vez: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Agora, como pai, eu olhar e ver a videira sangrando, quem mais poderia entender sobre o cálice do que a videira? Afinal, é a videira que saiu fruto para produzir o cálice, e o cálice que ele produziu foi cálice de perdão. Mas ele recebeu ingratidão. Ele foi obediente. Filho, você foi obediente ao permitir ser plantado dentro de um ventre de uma virgem. Filho, e se submeter a uma terra e habitar num deserto para que outros pudessem florescer. Filho, não desista, porque se o trigo morrer, ele permanecerá só. Mas morrendo, ele poderá dar frutos. Quando um filho morre, outros nascem. Quando um filho se vai, outros viverão. Filho, você vai deixar de ser unigênito para se tornar primogênito de uma grande família. Depois de você virá outros, e eu sei que o cálice da sexta-feira é amargo, mas o de domingo é doce. Não desista, filho, pois uma multidão vai se levantar. Não desista, porque os que estão mortos ressuscitarão e viverão. Não desista, filho, porque o domingo é logo ali. No Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver o
escravo nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Oh, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por me suportou, carregou minha cruz. Meu Forças, poderes, reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, E as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, morreu por mim, pensou em mim.
O pecado entrou por uma escolha, mas a redenção veio por uma decisão. No jardim da agonia, Jesus não recuou. Ele viu a cruz, viu o sofrimento, viu o cálice e ficou. Na cruz, o cordeiro foi imolado. O peso do mundo caiu sobre ele. A culpa foi cravada, a dívida foi paga. O céu silenciou, a terra tremeu, o véu se rasgou. Parecia um fim, mas não era derrota, era plano, era promessa, era redenção. O cordeiro morreu. Mas ao terceiro dia, o túmulo não pôde contê-lo. A pedra foi removida, a morte foi vencida. O inferno foi derrotado. Ele morreu como cordeiro, mas se levantou como leão. O leão de Judá rugiu e o que estava morto reviveu. Hoje não há mais separação, não há mais condenação. O acesso está aberto. O cordeiro venceu, o leão reina. Ele está vivo, é tempo de celebrar. O pecado entrou por uma... Posso convidar você a ficar de pé no seu lugar? Vamos louvar ao Senhor esse louvor juntos? A cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo estava sobre mim, eu era culpado, ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim.
Aleluia! Graças a Deus. Alguém pode dizer, Ele vive? Aleluia. Toda a igreja, rapidinho, abre a sua Bíblia neste momento. Abre comigo, Salmos 30, versículo 5. Salmos 30, 5. Aleluia. Vou ler a parte B do versículo. Está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mais uma vez vou ler. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, uma salva de palmas e tome seus assentos. Em poucos minutos, rapidamente, vou deixar uma palavra de Deus para a sua vida e eu prometo não me estender. E eu sei que muitos pastores falam isso, mas hoje eu falo com sinceridade. Está escrito nesse texto que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando? Pela manhã. O que eu entendo nesse texto, igreja, rapidamente, é que o choro pode durar, em outras palavras, talvez dure uma noite. Mas a alegria, a Bíblia não diz que talvez vem pela manhã. A Bíblia diz que ele vem pela manhã. Entenda uma coisa, o choro pode, talvez, mas a alegria não tem um talvez. Alegria é uma certeza. Alegria, eu tenho que ter a convicção que independente do choro da noite, eu tenho a convicção, se a palavra de Deus me diz, eu posso saber que a alegria vai vir pela manhã. Independente da situação, independente do que eu enxergo, o choro até pode durar uma noite, ou talvez não. Mas a alegria é certo que vem pela manhã. Alguém pode dizer hoje, alegria vem pela manhã? Nós servimos um Deus de alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Em outras palavras, nessa noite quero deixar isso com a igreja. Um crente alegre é um crente forte. Não deixe o diabo roubar a tua alegria. Nessa noite eu estou aqui finalizando o nosso culto, antes de nós ceiar, e tem um jantar nos esperando. Alguém pode dar graças a Deus pelo jantar? Aleluia! E alguém que está aqui pergunta, pastor, é quanto? É 20? É 50? É 100? Não, irmão, é de graça o jantar hoje. Aleluia! Então, neste momento, eu quero trazer toda a atenção para essa mensagem, para nós encaminhar para o final do nosso culto. Nós estamos num tema aqui nessa noite. E o tema da nossa cantata é do Éden ao Getsemane. De um jardim a outro. Do Éden ao Getsemane. Isso não é apenas uma coincidência, nós temos que entender que isso é totalmente algo espiritual. Que tudo começou no jardim do Éden. A maior tragédia da humanidade começa no jardim do Éden. Mas pastor, já houve tantas tragédias neste mundo, tantas coisas ruins que aconteceu. Por que o jardim do Éden é pior do que tudo que já aconteceu? Não teve atentado nos 2 prédios, 9/11? Não teve? Teve. E outras situações que ocorreu na história, teve também. Mas a queda do homem é o pior de todos. Não importa quantos milhões alguém matou,
a queda do homem foi pior? Alguém fala, pastor, eu acho que você está perdendo o senso das coisas. Não, irmão. Aquilo só aconteceu porque o pecado entrou no mundo. 9/11 só aconteceu porque o pecado entrou no mundo. A maior tragédia da humanidade não foi um acontecimento desse. Foi o primeiro de todos que deu lugar e abertura para o resto. Foi um jardim que o pecado entra no mundo. Foi um jardim que a comunhão foi quebrada e que o homem caiu. O Éden não foi apenas o lugar onde o homem pecou, mas é onde a criação inteira começou a gemer, porque quando Adão cai no jardim, não foi só um homem que caiu, mas foi a paz que caiu com ele. Foi a inocência que caiu com ele. Foi a comunhão com Deus que caiu com ele. Alguém diga misericórdia. Mas Jesus decidiu confrontar no jardim aquilo que começou no jardim. Jesus no Getsemane, ele decidiu confrontar a mesma coisa que Adão um dia precisou confrontar e perdeu. Se em um jardim o primeiro Adão disse de certa forma que seja feita a minha vontade, Jesus chegou como o último Adão para dizer, no Getsemane prostrado, ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Enquanto no jardim do Éden, o homem, na criação perfeita de Deus, com maior privilégio e oportunidade de andar com Deus, de viver com Deus, de ter comunhão e intimidade com Deus, naquele momento ele tem a oportunidade de errar, e ele tem a oportunidade de seguir a vontade de Deus, mas o que ele escolhe é que seja feita a minha vontade. Mas aí passam os anos, o pecado e a morte dominam o mundo. A Bíblia diz, se você olhar o texto, que a morte só entrou no mundo por conta do pecado. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entra, e pelo pecado a morte, Romanos 5,12, pode olhar. Pelo pecado entrou a morte. Em outras palavras, a morte nunca foi parte do plano de Deus para o ser humano. A morte nunca foi a vontade de Deus para a minha e a tua vida. Quem está comigo, diga amém. No jardim do Éden, a morte não foi projeto e plano de Deus para as nossas vidas. E tem pessoas que questionam e falam, pastor, mas como que Deus deixa a morte? Como que Deus deixa alguém matar? Como que Deus deixa alguém fazer esses horrores que nós vemos nos jornais hoje em dia? Como que um filho mata um pai? Como que um irmão mata uma irmã? Como que isso existe no mundo atual? E a verdade é que Deus nunca planejou isso. Mas o pecado entrou através do homem. E quando o pecado entra, a Bíblia diz, e com ele, a morte. Mais uma vez, alguém diga misericórdia. Em outras palavras, a morte. E nós estamos aqui celebrando um rei que venceu a morte. A morte nunca foi plano, nunca foi projeto. Apenas foi consequência, foi uma arma que o pecado usa. E o pecado, uma arma que a morte usa. E pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Olha isso. Antes de Adão pecar, alguém tinha morrido na terra? Não, irmão, ele é o primeiro de todos. Bom, antes de Adão pecar, alguém tinha morrido na terra? Não. Então está escrito, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram e tudo começou aí.
E é engraçado que a morte virou tão comum hoje em dia na sociedade, como se fosse para estar aqui desde o início. Nós temos cemitérios, nós temos planos de seguro de vida, nós projetamos tudo pensando na morte, nós nos preparamos tudo pensando na morte. A morte não é um preparatório para algo melhor, preparativa para algo melhor. A morte, para muitas pessoas, parece ser o plano final. Eles preparam tudo para a morte. Eles preparam tudo para o último respiro. A morte virou tão comum que nós tratamos como se pertencesse a este mundo e fosse plano de Deus. Mas a verdade é que no Éden não havia cemitério, no Éden não havia caixão, no Éden não havia roupa de luto, no Éden não havia obituário, no Éden não havia separação e corrupção. A morte não começou como um plano divino, a morte entrou como alguém que não foi convidado, através do pecado. A morte não é apenas um evento científico, biológico sobre a tua vida, que acontece porque você é um ser humano, apesar de nós pensarmos desse jeito. Quem nasce, homem, mulher, um dia vai morrer. Mas a grande verdade é que a morte nunca foi algo biológico nem científico, a morte sempre foi algo espiritual. Primeiro, o pecado abriu a porta e depois a morte entrou. E a morte é mais do que a parada de respiração. A morte é o reinado da separação. Separação de Deus, separação de paz, separação de plenitude, separação de vida eterna. Por isso que a Bíblia diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Porque a morte só tem poder por conta do pecado. Se não fosse o pecado, a morte fica sem poder. Mas por conta do pecado, a morte carregava poder. E todos os homens temiam a morte. A morte recebeu o seu veneno do pecado. Por isso que nós vemos que Deus odeia divisão, contenda. Ele odeia rebelião. Porque a morte é nada mais e nada menos do que uma separação. Alguém diga comigo, separação. E eu vou encaminhar aqui para finalizar a mensagem. Separação, isso que é a morte. Separação do homem e de Deus. Separação da paz. Separação da vida eterna. A morte tinha poder porque o pecado lhe deu poder para separar nós de Deus. E eu quero falar de um Jesus Cristo, um rei que venceu a morte, para finalizar. Quero falar de um Jesus Cristo que foi lá no Éden, Adão errou, mas lá no Getsemane Jesus acertou. No Éden, no mundo perfeito, o homem faz tudo errado. Mas no Getsemane, no mundo imperfeito, o mundo corrupto, o mundo tão sujo, tão sujo, tão sujo, que eles veem um ladrão, eles veem um salvador, eles gritam para o ladrão, solta ele, e grita para o salvador, crucifica-lo. Este é o mundo que Jesus enfrentou. Enquanto o homem tinha tudo e errou, Jesus estava no mundo que o rejeitava e mesmo assim acertou. Não tem como não amar esse Jesus. Ele é traído, preso, açoitado, sangrando, pregado numa cruz, levantado, e ele clama em alta voz: está consumado. Ele entrega o teu espírito e morre. Alguém diga comigo, morre. Lá vem o inimigo mais uma vez. Esse é um inimigo que nunca perdeu uma batalha. A morte é um inimigo que nunca perdeu uma batalha, até enfrentar Jesus o campeão. Vou explicar.
grandes heróis, grandes homens, grandes reis, Faraó, pessoas de respeito, de autoridade, sacerdotes, eles enfrentavam a morte, quer saber? Morria. E aí? Ficava morto. Ninguém escapava da morte. Eu quero que você coloque qualquer nome na tua cabeça de alguém que você acha ser um grande. Vamos colocar, vamos trazer para o nosso mundo do Brasil. Vamos dizer do melhor jogador do Brasil. Pelé. Nossa, Pelé morreu. E aí? Então vamos pensar em outro, vamos pensar uns caras top então. Vamos pensar, Martin Luther King Jr. Ixi, morreu também. Não, agora vamos pensar em um que não tem jeito. Eu quero um homem, alguém forte. Vamos pensar em alguém forte agora? Pensei, tem alguém forte? Vamos falar, Sansão. E aí? Morreu. E a morte ia dizendo, ninguém me tire daqui. Ninguém vai me derrotar. Eu sou o cara. E a morte continuou o teu reinado. A Bíblia diz, de Adão a Moisés continuou. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, Josué morreu, Davi morreu, Salomão morreu, profetas morreram, sacerdotes morreram, reis morreram. Mas quando Jesus parece ter morrido também, chega sexta-feira do final de semana, da crucificação, da Páscoa que nós estamos aqui celebrando. Chega sexta-feira e parecia que a história estava se repetindo. Mais uma vez, mais um corpo, mais um rei morto, mais um sacerdote que não aguentou a morte, mais um que não teve como e precisou cair de joelhos ao rei que se chama a morte. Sexta-feira chega, Jesus crucificado e Jesus morre. Os discípulos olham para o cena e a esperança se vai. Eles olham com os olhos naturais. Infelizmente, o medo enche o coração. Eles começam a se esconder. Porque sexta-feira era um dia de tristeza para quem não tinha discernimento. Talvez alguém aqui está passando por uma sexta-feira na tua vida. Momento de tristeza, uma escuridão, momento de luto, momento difícil na tua vida. Talvez alguém que está passando por este primeiro dia. E eu quero te dar uma notícia boa, igreja. Escute as minhas palavras com total atenção neste momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Escute as minhas palavras. Passa sexta-feira, chega o sábado, e muitos pregadores não falam do sábado. Muitos pregadores evitam o sábado, porque não tem muito o que falar. Foi o dia do silêncio. Muitos pregadores falam da crucificação e da ressurreição de domingo, mas esquecem que entre isso tinha um sábado. O sábado significa o processo. O sábado é aquele momento que você já passou pelo luto, já passou pela tragédia. Chegou sábado, não chegou milagre ainda, não chegou cumprimento de promessa ainda. Você tem uma palavra sobre a sua vida. Jesus vai ressuscitar, mas ei, cadê Jesus? Está morto. E os olhos não conseguem enxergar um rei ressuscitado, mas você nem sabe que Jesus na verdade está enfrentando a morte e vencendo a batalha. Com os olhos visíveis nós não enxergamos, mas no mundo espiritual ele já estava vencendo, já estava ganhando, já estava dizendo: ei, na cruz eu disse está consumado. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Chega sábado, sábado é dia de incerteza.
Sábado é dia de... Nossa, é isso mesmo. É isso mesmo. E sábado eles aceitam uma realidade que aconteceu na sexta. Irmãos, cuidado em aceitar o choro da noite, porque o choro da noite é temporário. O choro da noite não é para durar para sempre. Se você não vigiar no sábado, muitas pessoas se perdem no sábado. Os discípulos se esconderam. Muitas pessoas se perdem no sábado, desistem de tudo, abrem mão de tudo. Por quê? Porque o diabo começa a criar uma mentira que você acha que é verdade. E a mentira é essa: o choro vai durar para sempre. Mas a verdade está no domingo. Mas a verdade está no Rei ressuscitado. Mas a verdade está aí. Ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E pela manhã o Rei, ele sai do túmulo. E pela manhã acontece algo significante no domingo. E domingo chega o dia da vitória. Alguém diga glória a Deus. Sexta-feira é dia de choro. Sábado dia de silêncio e perca de esperança. Mas chega domingo. E quando chega domingo, não importa o que eu penso, não importa o que eu faço, não importa o que eu falo, eu não consigo desfazer a verdade da cruz. A verdade é que ele se entregou na sexta, mas ele ressuscitou no domingo. Eu estou finalizando com isso. Chega o domingo, Jesus Cristo. Alguém chega no túmulo e diz: mas cadê ele? Não, ele não está aqui. Por quê? Porque ele ressuscitou. Chega domingo e a igreja pode olhar e dizer: ele vive. Chega domingo e a morte que achou que tinha vencido Jesus prova que venceu a morte. Eu finalizo com isso. Todo mundo pode até olhar e ver um túmulo aberto que tinha um selo, colocaram um selo, fecharam. O selo era para todo mundo esquecer de um Jesus e deixar ele no mar de esquecimento como derrota, como alguém que não conseguiu vencer a morte. Mas de repente abre o túmulo, a pedra é removida, eles entram e eu entendo uma verdade bíblica. Alguém vem comigo nessa verdade para nós finalizar este culto, porque é só com isso que nós vamos receber a nossa vitória. A verdade é que Jesus não precisou remover pedra para sair. Não precisou. Irmãos, deixa eu explicar, porque alguém está assim: pastor, não faz sentido. Como que ele sai então? Irmãos, eu estou falando de um Jesus que quando os discípulos estão escondidos, eles entram num quarto. A Bíblia diz que a porta estava fechada. Porque a Bíblia até diz que é porque estavam com medo da perseguição. E aí, o que isso tem a ver com o túmulo? Jesus, ele aparece e entra lá no quarto com eles, sem abrir porta, sem abrir janela, sem fazer buraco no teto. Ele entra aonde nenhum homem conseguiria entrar, e ele sai como nenhum homem poderia sair. Em outras palavras, Jesus era 100% homem, mas nós não podemos esquecer que também é 100% Deus. Uma pedra não segurava ele, uma porta não segurava ele, um túmulo não segurava ele, a morte não segurava ele.
Deixa eu explicar. Então, por que a pedra é removida, pastor? Por que precisa tirar a pedra? Não é para ele sair, mas é para que os homens pudessem entrar e ver um Cristo ressuscitado. É para que nós pudéssemos olhar para dentro do túmulo e dizer: ele não está aqui. Por quê? Porque ele vive, ele ressuscitou, ele não está aqui. A morte perdeu, o pecado acabou e nós somos livres. Por quê? Porque ele é o nosso campeão e ele venceu. Aquele que nunca perdeu guerra, aquele que nunca perdeu batalha. A morte achava que ia ter mais uma vítima, mas Jesus chega para dominar a morte. A morte achava e falava: eu tenho Jesus, mas Jesus pega a morte e fala: não, eu que tenho você nas minhas mãos. E agora, morte, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Eu vou te usar. Nossa. A morte. Eu vou te usar. Sexta-feira o dia ruim. Mas o dia que perdeu a esperança e não tinha mais jeito. Esse dia mesmo. Jesus pega a morte. Ele mostra para todos: morri, mas ressuscitei. E assim eu peço que a igreja se coloque de pé neste momento para nós finalizar. Morri, mas ressuscitei. Jesus venceu a morte, para que nós podemos também vencer a morte. Porque ele venceu, eu já venci. Eu cansei de ver crente dizendo: não, eu estou em batalha e tal. E tudo bem, eu entendo no mundo espiritual, eu entendo guerras espirituais, eu entendo, o seu pastor entende. Eu jejuo, eu luto, eu oro, eu cobro com o sangue de Jesus mesmo. Nós temos óleo ungido aqui que nós usamos também para ungir. Entendo uma coisa, entendo de tudo isso. Mas eu cansei de ver crentes lutando contra o inimigo, que parece que dá muito poder para o inimigo. Fala que como se ele fosse a morte, como se ele fosse a morte que ainda tem o poder do pecado, como se ele fosse um inimigo vivo, de pé, forte, poderoso. Mas a grande verdade é que ele não é mais isso. Um dia ele até assustava alguém, um dia ele até vencia a batalha, mas desde a cruz e desde a ressurreição de Jesus Cristo, eu posso afirmar uma coisa para toda a igreja: ei, o inimigo nunca mais ganhou uma batalha. O inimigo nunca mais conseguiu ganhar uma batalha. O inimigo nunca mais conseguiu dizer a Jesus: ei, o poder dessa vida está nas minhas mãos. Não, 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 não. Jesus, ele toma a chave, ele toma controle. Ele vem e ele fala: ei, agora é eu que mando. E o meu sangue, se alguém aceitar sobre a sua vida, é o suficiente para essa pessoa poder vencer a morte também. Mas pastor, na Bíblia não teve mais gente ressuscitado? Sim, Lázaro, a menina. Mas e aí, todos morreram. Agora Jesus morreu uma vez para viver para sempre. Ele morreu, mas quando ele ressuscitou, quando ele ressuscita, não é para tardar a morte, é para vencer a morte. Pare de tratar a tua vida como se você estivesse tardando algo ruim que vai acontecer, que está por vir. Não, 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 tudo está errado, tudo está ruim. Não, não, entenda uma coisa: você já venceu, você já venceu. É questão de que então agora, pastor? É questão de esperar. Esperar por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria já é sua, a vitória já é sua, a certeza que a depressão
depressão não te mata, já é sua. A certeza que a ansiedade não vai tomar a tua mente, já é sua. A certeza que você e a tua casa servirão ao Senhor, já é sua. Ei, a vitória de domingo! A vitória de domingo não acontece no domingo, aconteceu na fundação do mundo. A vitória de domingo, quando chegou a sexta-feira, tudo parecia estar perdido, mas a vitória no mundo espiritual já estava garantido. Cuidado com discernir o teu momento com os teus olhos naturais. Deus fala para alguém: abre os teus ouvidos espirituais, ouça a minha promessa sobre a tua vida. O choro pode durar uma noite, mas eu te digo, alegria vem pela manhã. Tem muita gente que olha para a conta bancária, olha para o teu dinheiro no banco e fala: ixi, estou perdido. E Deus fala: espere. Não vê com os teus olhos, não ande pela vista, mas ande pela fé. Entenda que a promessa é que eu vou te prosperar, eu vou te abençoar. Alguém olha para o filho que está perdido no mundo e fala: ixi, agora perdi a esperança, não tem mais jeito. E Deus fala: ei, peraí, eu já te entreguei a vitória. É só aguardar, é só esperar, é só se posicionar. Se você se trancar dentro de um quarto sem janela, você nunca vai ver o raiar do sol, você nunca vai ver o sol nascer, e você nunca vai entender que a alegria já está na tua porta. Tem gente que se tranca, tem gente que se fecha num quarto sem janela, tranca a porta, joga a chave e fala: não tem mais jeito. O pastor chegou aqui para te dizer, como boca profética sobre a tua vida: está na hora de você sair deste quarto, está na hora de você abrir a porta, está na hora de você contemplar a criação de Deus, ver o sol nascer e entender que a alegria vem pela manhã. A verdade de Deus não muda, o que muda é como nós reagimos. Tem gente que o sol já nasceu faz muito tempo, a vitória já está logo ali, mas você está trancado numa escuridão. Deus fala: vai para fora e recebe a vitória que eu já entreguei nas tuas mãos. Eu já venci o pecado, eu já venci a tentação, eu já venci os ataques. Tomei sobre mim o teu pecado, a morte, tomei sobre mim. Para hoje você poder dizer, para a tua sexta-feira, olhar nos olhos da sexta-feira, da noite, da escuridão, da tristeza e dizer: ei, a minha garantia é que a alegria já foi liberada, está chegando, está chegando. Nós vamos finalizar este momento decretando, declarando sobre a tua situação, sobre a tua vida, independente do que você está enxergando, você vai crer no que foi liberado no mundo espiritual. E você vai decretar agora: a minha alegria já chegou. Você vai tomar posse da tua alegria. Por quê? Porque um crente alegre é um crente forte. E Deus quer que nós nos alegramos. Ei, não é nas pessoas, não é nas coisas. Pessoas vão falhar mesmo. Ei, o teu carro vai furar pneu mesmo. A tua casa, ei, vai dar algo errado mesmo. Se você não pagar a conta, acaba a luz mesmo. Se você não pagar a conta, ei, dá tudo errado mesmo. Pare de olhar para a circunstância. Olhe para cima e ver o sol que chegou para brilhar na tua vida. Ele é o sol, Ele é a fonte, Ele é a alegria. Eu não me alegro do esquerdo e nem na direita. Eu me alegro quando eu olho para o alto e eu vejo lá o sol, a minha fonte, a minha alegria. Igreja, feche os olhos neste momento.
Antes de nós orar, eu quero fazer um apelo, porque culto de Páscoa sem apelo não dá certo. Porque foi por nós que ele foi à cruz. Foi por mim e por você. Não foi por apenas todos nós. Foi por cada um de nós. Porque mesmo se não tivesse todos e só você, ele iria para a cruz. É cada um de nós. Individualmente, ele foi para a cruz para te salvar. Com os olhos fechados, toda a igreja. Neste momento de Páscoa, só você sabe como você entrou neste lugar. Deus está aqui. Eu te faço um convite para você abrir mão da escuridão da noite e tomar posse da alegria da manhã. Com os olhos fechados neste momento, eu quero abrir o altar e não fique constrangido. Porque quando Jesus foi à cruz, ele não se constrangeu. Ele não teve vergonha. Ele fez com todo o coração mesmo. Neste momento eu quero abrir o altar para alguém que está decidido a tomar por força a tua vitória em Cristo Jesus. Alguém que diz: Jesus, a partir de hoje, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha situação nas tuas mãos. Eu entrego a escuridão da minha noite. Eu acredito que o Senhor é o sol da manhã. E eu vou encontrar em ti alegria para eu vencer. Para eu vencer. Com os olhos fechados, sou da igreja em oração. Eu quero abrir o altar neste momento para alguém que está apto e pronto a dizer: Deus, eu não entrego 10, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50, nem 90, nem 99,9% da minha vida. Deus, é tudo ou é nada. Eu entrego 100% da minha vida a Ti nessa noite. Estou pregando para todos neste momento. Se você está ouvindo a minha voz, essa mensagem é para você. Ele fez tudo isso por você, por cada um de nós. Por cada um de nós. E o altar está aberto para alguém que diz: Deus falou comigo hoje, e eu quero me entregar diante dEle. Eu quero me entregar totalmente na presença dEle. A igreja com os olhos fechados, eu faço esse convite para alguém. Venha para o altar e recebe hoje a tua vitória. Recebe hoje a tua vitória. Não deixe passar de hoje a tua vitória. Culto de Páscoa, Santa Ceia, é o momento de nós nos entregarmos a Deus por completo. Eu te convido pela última vez. Para alguém que está aqui e fala: eu quero. Nós já temos uma vida que diz: é tudo Deus, é tudo Deus, é tudo Deus. Hoje é noite de salvação na Debrais Jacksonville. A morte perdeu, o pecado perdeu, a vida eterna hoje venceu. E nós estamos aqui para receber aquilo que já foi liberado. Vem, vem, vem. Se tem mais almas, vem correndo para frente, não perca o momento. Jesus te chama, Ele fala: vem, 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 vem. Oh Jesus, Tu és santo, Pai. Deus, nós te adoramos, Deus. Aleluia, Pai, nós te agradecemos, Deus. O altar ainda está aberto. Vem entregar sua vida por completo. Ele quer 100%. Ele quer 100%. Não deixa sexta-feira te impedir de viver o domingo da vitória. Entrega hoje a tua vida nas mãos dele. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Este momento é o momento mais importante da tua vida, para você poder confessar que Ele é o teu Senhor e Salvador. É neste momento que a tua vida
muda para sempre. Você não enxerga com os olhos naturais, mas os olhos espirituais conseguem enxergar que a vitória já é sua pelo sangue de Jesus. Estende suas mãos para o altar, igreja. Vamos orar neste momento. Senhor Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te louvar, porque o Senhor venceu. O Senhor venceu. O Senhor diz: está consumado naquela cruz. E nós te louvamos e tomamos posse da nossa vitória hoje. Que as vidas dessas pessoas nunca mais serão as mesmas. Que ele se enche do Espírito Santo hoje como nunca antes. Com alegria, com alegria, com alegria em nome de Jesus, Pai. Enche de alegria, enche de alegria. A esperança do Senhor. Dias melhores estão por vir. Promessas vão se cumprir. Sou eu Deus de promessas. Quando eu digo eu cumpro. Abençoa, Pai, e enche hoje de poder e de autoridade para caminhar nessa terra como filho amado. Entregamos nas tuas mãos, Pai. Enche ele do teu Espírito, Pai. Traz a certeza no coração dele, Pai. Como um dia eu aceitei Jesus, hoje ele está confessando. Ele está confessando. Que essa noite marca a vida dele para sempre. Que essa noite marca a história da vida dele para sempre. E quando ele se levantar, que ele se levante um novo homem. Em nome de Jesus, Pai. Oh Jesus, Tu és santo, Pai. Entregamos essa vida nas Tuas mãos. Nós Te louvamos pelo Teu amor, pelo sacrifício. Foi por Ele, foi por Ele. Enche Ele hoje, Deus, de alegria, Deus, de paz. E dá convicção para Ele nessa noite. Quando Ele se levantar, que Ele levante diferente, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és santo, Pai. Tu és santo, ó Deus. Tu és santo, ó Pai. Oh Deus, Tu és santo. Tu és santo, ó Deus. Tu és santo, ó Deus. Tu és santo, ó Deus. Uma salva de palmas por todas as vidas que estão neste lugar. Glória a Deus.